Seja o Senhor. Abra sua Bíblia em Lucas 24. Romanos capítulo 4, versículo 25 diz que Jesus foi entregue pelos nossos pecados, mas Ele ressuscitou para a nossa justificação. Se Ele tivesse somente morrido, para mim já seria uma bênção, porque Ele morreu pelos meus pecados, pelos seus, mas Ele ressuscitou para a nossa justificação, venceu a morte, glória a Deus, e assentou-se à destra da majestade nas alturas, glória a Jesus. Lucas capítulo 24, a partir do versículo 13, um texto muito conhecido. E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 11 quilômetros e 100 metros, 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus, diga o mesmo Jesus, diga com mais fé, o mesmo Jesus, se aproximou e ia com eles. Porém, mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são estas que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? E respondendo um cujo nome era Cleopas, disse: és tu só peregrino em Jerusalém e não sabe as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou: quais? E ele lhes disseram: as que dizem respeito a Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais dos sacerdotes e nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse a Israel, mas agora com tudo isso, e já é o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram, é até verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim, como as mulheres haviam dito, porém não o viram. E ele lhes disse: honestos e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. E eles o constrangeram, insistiram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e lhe deu. E abriram-se-lhes então os olhos e conheceram. E ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. E eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho e como deles foi conhecido no partir do pão. Diga: no partir do pão. Vira para o seu irmão e diga: no partir do pão. Ore comigo. Senhor, nos assentamos à tua mesa e louvamos ao Senhor pelo privilégio que nós temos de poder celebrarmos este alimento que o Senhor nos dá. Seja a tua boa mão sobre nós,
ministra sobre nós e em nós, e que este alimento seja para nós, Senhor, tônico, para o nosso espírito, para a nossa alma, para o nosso corpo, em o nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, por estarmos neste culto. Que privilégio nós temos de estarmos aqui. Receba o nosso culto, que é para Ti. Receba toda a nossa adoração. Nós reservamos esse tempo, neste dia, para cultuar a Ti, para celebrar ao Senhor em reconhecimento à grandeza do Senhor e do Teu nome. Mas trazemos conosco também questões que precisam de orientação do Senhor. Descortina diante de cada um de nós o nosso entendimento à Tua palavra e aplica o Teu querer e vontade de acordo com aquilo que nós precisamos entender e compreender. Você pode dizer amém? Que privilégio. Nós estamos celebrando nesse mês de agosto. Qual livro da Bíblia mesmo? Oh, que maravilha! E a gente encontra aqui em Hebreus, no capítulo 4, uma citação que diz o seguinte, a partir do versículo 12: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, ou qualquer espada, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração, e não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos que tratar, visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus. Retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, porém sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Quem diz amém a palavra? Se você quiser ouvir uma ministração que fale muito objetivamente sobre a graça de Deus através de Cristo, você que não esteve aqui pela manhã e não pôde fazer tempo, não pôde vir, você não teve realmente como vir, acesse o link do culto de hoje pela manhã e você vai celebrar a ministração pelo pastor Fábio, falando sobre a graça do Senhor. E como diz o filósofo pastor Enéas, nas suas várias facetas, você vai se banquetear com uma expressão bíblica bem abrangente. Isso vai ser com certeza muito bom para você. Eu estou aqui com você em Lucas 24, versículo 13, diante de um episódio envolvendo todos os discípulos de Cristo, os mais achegados. Eu não tenho condições alguma, como você também não tem, ninguém aqui tem condições, de, olhando esse texto, conseguir compreender de uma forma muito precisa o que estava no coração desses discípulos. Todo o esforço nosso vai nos levar à margem do que eles estavam sentindo e vivendo. E se a gente fosse nos servir dos argumentos que eles receberam quando Jesus os ministrou, os avisou da sua morte e ressurreição, a gente
pensaria, como pode essas pessoas que andaram com Jesus, viveram com Jesus, agir dessa forma? Mas quando nós vamos para o relacionamento dessas pessoas com Cristo, ou de Cristo com essas pessoas, nós vamos nos deparar com pessoas que estavam à margem de uma revelação divina. Depois de algum tempo, João, quando escreve o Evangelho, ele diz no capítulo 1, versículo 14: vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Só que quando ele escreve isso, ele já traz a sincronia daquilo que ele viveu, da ressurreição, do batismo com o Espírito Santo, e ele está trazendo também a experiência que ele havia tido quando Jesus sobe aos céus e o que eles próprios fizeram em nome do Senhor. Então a apreciação que ele tem do Cristo ressuscitado e da glória que eles viram expressamente na face de Cristo e nos seus milagres, é algo que foi bem posterior àqueles eventos. Então ele teve tempo de raciocinar, de pensar sobre aquilo. Mas tal foi a impressão, o alarde que eles tiveram, as surpresas que eles tiveram diante de cada ato de Cristo, de cada milagre do Senhor. Jesus foi pontual com eles. A Bíblia diz em João 2 que ele principiou os seus milagres em Caná da Galileia, numa festa de casamento em que acabou o suprimento, e ele tão somente pega a água e transforma em vinho. Ele não levanta a mão, ele não grita ali naquela festa, ele tão somente manda encher depositório de água, que eram de águas, completem aí de água, porque é água para ter aí. E ele diz: agora podem abrir e servir. E eles serviram do vinho novo, do vinho não alcoólico, do vinho não fermentado. Você que não crê nisso, que é chegado a uma cachaça, a um vinho, é chegado a não se engode com esses ensinadores que você aprecia, dizendo que era vinho alcoólico, porque não era. É só ver a linguagem original que diz. Eu não estou aqui para falar disso, não vim aqui para falar disso. Mas alguns de nós ainda ficam arrumando subterfúgios para basear o nosso vício e os nossos desencaminhamentos na obra de Deus. E eles então viram Lázaro ressuscitar, mas não obstante ao fato de Jesus ter dito para eles que ressuscitaria o terceiro dia, não é que eles não queriam acreditar, não é que eles não acreditavam em Jesus, não é isso. O texto diz que os olhos deles estavam como que fechados, para não ver, para não reconhecer. Tal era a amistosidade daquilo. Embora eles ouviram: eu vou ressuscitar o terceiro dia, eles não se deram por conta, porque era uma mesclagem de fé, de tristeza, de desapontamento. Era uma mesclagem de desânimo, de agora o que nós vamos fazer? Eu quero lhes lembrar que eles estavam sendo ameaçados de morte. Eu quero lhes lembrar que eles estavam com medo de morrer, como morreu o seu Senhor. Então não é simples, uma simples leitura que vai nos dar condições de ter uma apreciação da atitude deles. Porém, mesmo não tendo aptidão nenhuma, condição nenhuma de analisar o texto com aquilo que eles estavam sentindo, eu quero me utilizar do texto e algumas coisas que ele diz, para a gente trazer para a nossa vida hoje. Que sim, a gente pode formatar dentro da nossa mente um monte de expectativa, e que sim,
nós podemos nos desapontar, e que sim, o desânimo pode se assenhorar de nós, ou pelo menos tentar em algum momento da nossa vida. E que sim, a Bíblia diz que se na hora do sufoco, da luta, você ficar desanimado, você ficar frustrado, você não conseguir reagir, se você se mostrar frouxo, estava lembrando com o Juninho agora há pouco, o que o papai dele gostava de ministrar ou de lembrar. Se você se mostrar frouxo no dia da angústia, a sua força será pequena. Então, longe de querer trazer uma apreciação bíblica de tristeza, ao contrário, eu quero hoje, sob os cuidados da sua oração, ser muito objetivo, que possa estar acontecendo com você qualquer coisa, mas que a visão de Deus, a visão do céu, a compreensão do propósito dele na sua vida é o bastante para te erguer, começar a te levantar hoje, despontar para você o propósito de Deus, abrir a sua visão. Tudo isso porque você compreendeu que Jesus nunca esteve distante, que Ele sempre esteve perto, e me permita abusar do vocabulário, por perto. Pastor Fábio gosta de Isaías 55:6, que diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Eu quero lhe dizer que Deus está perto de você. E aí não é que eu seja soberbo, mas é uma questão de convicção. Deus está perto de você porque Ele está comigo. Como eu estou perto de você, Deus está perto de você. Quem sabe alguém possa ministrar isso a outro aí. Quem sabe você tenha tanta certeza que Deus está presente na sua vida, que você possa chegar um ombro, bater assim e dizer: fique tranquilo, Deus está perto de você. Você tem essa convicção? Você pode dizer isso? Fique tranquilo, Deus está perto de você. Mas olhando para discípulos frustrados e para a gente que está vivendo o seu problema, eu volto ao texto com você, e se você quiser abrir de novo a escritura ou mantê-la aberta, Lucas 24, a epígrafe diz aqui a ressurreição, e a próxima diz: os dois discípulos no caminho de Emaús, uma cidade ou um local do interior, uma zona agrícola, que a Bíblia diz que de Jerusalém lá distava 60 estádios, 11.100 metros, 11 quilômetros e 100 metros, como daqui no pedágio de Véu das Noivas ali, como daqui ao entroncamento tem mais ou menos 8 quilômetros, mais um pouquinho. Irmão Gerson, por favor, você faça esse percurso amanhã para comprovar para mim se foi isso mesmo, por favor, e volta para ver se deu o dobro, por favor. Então, eu só quero lhe lembrar que eles andaram 11 quilômetros, não por estrada pavimentada, eles subiam e desciam, e lugares acidentados que eles estavam passando, e eles estão saindo de Jerusalém para ir para Emaús, e o problema não está em Jerusalém nem em Emaús, o problema está no coração deles. O problema não está em Friburgo, meu amigo, não está no Rio de Janeiro, o problema não está no Brasil, o problema está no seu coração, que enquanto não resolver, você pode ir para Marte, curtir a anteninha. Dizem que eles não têm, e nem eles estão lá, porque eles não existem, que não vai resolver o seu problema. Sua questão, para de buscar subterfúgio, para de disfarçar. O seu problema está em encarar de frente a sua vida, a sua circunstância, e colocar na história da sua vida o único que pode resolver. Diga para o seu vizinho o nome daquele que pode resolver a vida dele. Diga para ela quem é a pessoa que pode resolver a vida dela. Diga aí. Vocês não falam, né? Diga aí, é Jesus, vai. Essa igreja ainda vai desentupir um dia. Eu oro para que um dia eu tenha que falar: por favor, irmão, pare de compartilhar, pare de profetizar. Eu espero que isso aconteça um dia. Eu não vou parar, e aí vai ser uma festa, vai ser uma maravilha, em nome de Jesus. E esses dois camaradas, a gente vê no texto que eles não eram dos 12, nenhum dos dois eram,
dos 12? Eles eram discípulos de Cristo, porque o texto diz que quando eles voltam, os 11 estavam reunidos. Então Cleopas não era um dos 12, nem o outro que nem nome tem. Ou nome ele tinha, mas não está aqui para a gente. E o que acontece? Olha o que o texto diz. Que aconteceu que indo eles falando entre si, eles falavam um com o outro, e eles faziam pergunta um ao outro. E eles estavam falando acerca de quem? Eles estavam falando acerca de quem? De Jesus, de tudo que tinha acontecido. A Bíblia diz que, o versículo 15 diz, o mesmo Jesus. Ah, ele ressuscitou com outra cara. O anjo Pitangui fez Não. Primeiro que o Pitangui não é anjo. Não, ele não fez uma plástica, era o mesmo Jesus. A questão aqui não era a fisionomia. A questão aqui era a inclinação do coração. A questão aqui era o abatimento. Que a gente vê uma pessoa se alegrar com Jesus e declarar da grandiosidade de Jesus em sua vida, e a gente fica pensando, eu não vi esse Jesus ainda. O problema não é que ele não se manifestou, o problema é que o nosso coração, nosso ser está abatido, angustiado, para entender que ele que está ali tem o poder para resolver tudo. Eu repito, ele que está ali tem o poder para resolver tudo. Então o problema está em nós, que ao invés de crer, a gente mutila o poder de Deus na nossa vida, na nossa forma de lidar com Jesus. Quando eu não parto com fé para orar e me entregar ao Senhor Jesus, crendo que Ele pode fazer tudo muito mais abundantemente além do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, eu estou diminuindo o poder de Deus na minha vida. Não que o poder de Deus diminua, diga comigo, o poder de Deus, diga após mim, o poder de Deus jamais diminuirá. Só que quando eu não creio, eu diminuo o poder de Deus para agir na minha vida. Ele continua poderoso, glorioso, agindo na vida de quem crê. Estão dando glória a Deus por aí, celebrando ao Senhor, mas eu estou curtindo a força de um relacionamento que eu não compreendi. E nunca houve defeito nele, nunca haverá. O defeito está na inclinação do nosso coração. Agora, quando eu começo a admitir que há defeitos em mim que precisam ser reparados, aí diz o Canelinha de Fogo, nós vamos para a oficina de Jeová, não é verdade? Que entende muito bem disso e pode começar uma obra de restauração na vida de quem quiser hoje. Não há nenhum problema na sua vida. Eu queria estar apontando o dedo no seu nariz, mas não consigo chegar aí. Apontar no dedo no nariz de todos vocês e no meu também. Não há problema nenhum na sua vida que não haja solução no Senhor. Se você disser, mas eu não creio, então você está inutilizando o poder de Deus na sua vida. Porque a sua resposta, a graça ministrada pelo pastor Fábio hoje de manhã, a sua resposta a isso é a sua convicção de fé, a sua postura de fé. Então você precisa crer. Me ajuda? Fala para essa pessoa que está perto de você, diga, você precisa crer. E crer não é um estado, eu creio, pronto. Agora a coisa acontece, crer é algo ativo. Não é passivo, é ativo. Crer é, apesar disso, eu acredito, eu me lanço nele, eu me submeto a ele, eu me curvo a ele, ele é Senhor da minha vida. Esse negócio de crer, mas não se submete, isso é conversa fiada. Quem crê se submete, quem crê obedece, porque a palavra fé, ela não é traduzida só em não, a palavra fé é traduzida como fidelidade, fiel. Sou fiel à palavra dele. E quando Cristo disse, eu vou ser redundante e voltar a repetir algo que sempre falo: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas que o capítulo 6 de Mateus fala vão ser acrescentadas. Está dizendo que é só eu ser fiel que ele vai trazer o que eu preciso, e que eu não vou nem ficar pedindo tanto, porque ele já vai trazer para o fiel. Para você que é fiel, o Senhor já está trazendo. É só não desistir disso. Você pode dizer amém? O mesmo Jesus se aproxima deles, e o 16 diz: porém os olhos deles estavam como que fechados para que não o conhecessem.
Se eu ler isso aqui é apenas uma história, mas se eu perguntar para mim, perguntar para você, o que pode fechar os meus olhos de ter a presença de Jesus e não desfrutar dela? Ter a presença do Espírito Santo e não me envolver com Ele. E aí então a coisa começa a ficar devocional. Pensar em você e naquilo que te aflige é uma questão de observar a palavra e tentar aplicar a alguém. Mas quando eu olho para a minha vida e aplico a mim, se torna devocional. O que há em mim, o que está acontecendo comigo, que não me permite sintonizar Jesus na sua plenitude? Por que eu conheço apenas de ouvir falar? Por que Ele não se manifesta na minha vida? Isso seria uma apreciação que todos nós deveríamos ter. E se a gente perguntar ao Espírito, Ele vai começar a listar para nós coisas que fazem com que Ele, estando perto de nós, a gente não o sintonize. Jó, na sua angústia, ele disse: passa diante de mim, eu não percebo. Torna a passar e eu não o diviso, eu não toco nele. Tal era a angústia do seu ser. Para você que está vivendo a angústia hoje, eu não estou brincando com a sua angústia, nem com a graduação da sua angústia. Eu quero te dizer que hoje é um dia de os seus olhos se abrirem, porque se eles não se abrirem, a sua angústia não vai ter solução. Mas se hoje seus olhos se abrirem para contemplar a manifestação da glória dele, que está presente em você, está aí junto a você, hoje começa uma obra de solução em você. Isso que para você é um fardo, isso que para você é um enfado, isso que para você é algo que, meu Deus, você já sai daqui hoje aliviado. Você já vai sair daqui hoje, meu Deus, eu queria que amanhã fosse domingo de novo, para estar de novo aqui, para viver esse culto com a igreja de novo e viver o que nós estamos vivendo aqui. Eu profetizo isso para você, essa perturbação santa, que você já saia daqui contando, não que é segunda, manhã e terça, você vai contar, falta 6 dias, depois da manhã, agora só falta 5, daqui a 5 dias eu estou no templo de novo, daqui a 4 eu estou lá de novo, e aí você se lembra que tem culto na quarta. Aí você fala, beleza, tem culto na quarta, nas águas do Espírito eu vou lá. E aí você vai se deparar com o poder de Deus mais uma vez. Você está aí? Que coisas há em mim e você, segundo o versículo 16, que podem fazer com que a gente não enxergue, que a gente não perceba o Senhor na nossa vida? Que tipo de decepção pode estar acontecendo com você, que faça com que você até creia na presença dele, mas você não está sentindo nada, não está sendo movido por sua presença? E a gente poderia lembrar de alguns versículos que dizem que na presença do Senhor há fartura de alegrias, e aí você vai dizer assim, está vendo? É por isso que eu não estou tão alegre, porque eu não estou sentindo a presença dele. Presença que enquanto eu falo, não porque sou eu quem está dizendo, mas porque estou falando da palavra, e ela é mais penetrante que espada alguma de 2 gumes, com um corte para um lado ou para o outro. Ela penetra, não na carne, qualquer faquinha faz isso. Está dizendo que a palavra de Deus, ela penetra a divisão da alma e do espírito, que os estudiosos não conseguem discernir. Ela penetra nas juntas e medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. E aí o escritor aos Hebreus diz, quer saber mais? Todas coisas estão nuas e patentes diante daquele com quem nós temos que tratar. Sabe o que ele está dizendo? Que você está nu agora diante de Deus. Está vestido aí, graças a Deus, não venha para cá nu não. Você nem pela portaria lá em cima você passa. Mas diante de Deus você está totalmente despido agora. Totalmente despido. Isso aí que você guarda dentro do seu coração como relíquia, que você não quer que ninguém saiba. Deus sabe de tudo. E talvez nem você saiba reconhecer o que está acontecendo com você, porém Ele sabe, porque tudo está desnudo diante dEle.
Agora é loucura saber que Ele sabe e não querer saber o que Ele sabe acerca de nós. E a inteligência, já que eu não sei tudo acerca de mim e sei que Ele sabe tudo acerca de mim, é inteligente eu perguntar para Ele: o que o Senhor sabe aí de mim que eu não estou sabendo? E aí Ele vai começar, como diz os antigos lá da roça do seu pai, a debulhar, soltar os caroços de milho da espiga. Começa a debulhar e começa a soltar. Que isso, Jesus? Quer saber mais? Quer saber mais acerca de você? Só que o Senhor não expõe para mim quem eu sou, para me colocar na parede, ó. Não, Ele me expõe a mim diante dEle para tratar comigo. Você quer o tratamento de Deus na sua vida? Quem aqui quer o tratamento de Deus? Diga: eu quero que Ele me trate. Levanta as suas duas mãos e diga: eu quero que Ele me trate. E o mesmo Jesus está ali, e Ele pergunta, o 17 diz: que palavras são essas que vocês caminhando trocam? Eles estão conversando e caminhando, graças a Deus, porque tem gente que começa a conversar e não vai a lugar nenhum. Eles pelo menos estão conversando, mas eles estão indo fisicamente. E o mesmo Jesus está ali, está ouvindo que eles estão conversando, o sussurro deles. E o versículo 17 diz que Ele pergunta, é o Senhor quem pergunta: que palavras são essas que vocês estão aí conversando enquanto caminham? Que palavras são essas que vocês trocam um com o outro? E por que vocês estão tristes? Jesus está perguntando: qual é o assunto que vocês estão conversando que está fazendo com que vocês fiquem tão tristes? Jesus não diz, como eu vou dizer para você: pare de conversar sobre isso que te entristece. Jesus não diz isso. Ele quer saber o que eles estão conversando. Se fosse o presbítero Sérgio, ia falar: para de conversar, vamos conversar outra coisa mais alegre, vamos levantar o astral, vamos dar um up aí na nossa emoção. E se eu fosse falar da teoria humana, eu ia dizer: para de conversar sobre isso, rapaz. Conversa de coisa que te alegre, que te levante o moral. Ah, meu cabelo está caindo, tem um monte de coisa caindo. Conversa sobre outras coisas. Conversa sobre coisas que te alegrem. Mas Jesus chega e diz: vocês estão tristes? Qual é o assunto de vocês que está fazendo com que vocês estejam tão tristes assim? A questão aqui é igual àquela da viúva lá de Naim. Todo mundo já tinha dito para ela: não chora não, Deus vai te dar um outro marido. Você é viúva, perdeu seu filho, quem sabe, não é verdade? Tem um monte de gente na fila. Então, é a mesma coisa. Jesus chega e diz: não chores. E ela deve ter olhado para ele com cara de chorando, né? Mais ainda. Mas Jesus, quando fala não chora, é porque Ele tem a motivação da alegria para quem está chorando. E quando Ele pergunta: o que vocês conversam? É para que eles pudessem desembuchar, pôr para fora, porque o assunto ali era acerca dele que estava perguntando. O triste é quando a gente chega numa rodinha e estão falando da gente, e a gente chega perto, já um assovio: Pelé fez 1000 gols, é verdade, né? Então já chegou uma aeronave lá em Marte, lá na Lua, sei lá o quê, e a gente percebe que está falando da gente. Jesus chega e percebe que está falando dele, só que eles não sabem que era ele. E ele diz assim: o que vocês estão conversando aí? E aí eles começam a dizer da tristeza do coração deles. Por quê? Porque andar com Jesus também é terapêutico. Porque quando a gente libera o nosso coração para dizer para Ele o que nos angustia, nós estamos liberando para Ele, lançando sobre Ele a nossa ansiedade. Ou você não entendeu isso ainda? Você começa a dizer para Jesus a razão da sua... O problema é que a gente espera que Ele apareça nos nossos caminhos. Irmão, a Bíblia está dizendo que é para falar para Ele o que nos traz tristeza. Então eu não preciso esperar que Ele apareça e diga: e aí, Ednei, por que você está triste? Eu já li. Então eu conto para Ele, para não permanecer triste. Ei, eu estou tentando dizer para você que enquanto você se calar para com Ele, vai permanecer como está e vai piorar. Mas quando se resolver abrir o coração, é porque a gente espera que Jesus seja igual às pessoas, não é verdade? Que não nos entendem e ainda nos arrebentam. Mas Jesus não nos arrebenta e nos entende. E dá para mim e para você toda a circunstância favorável da gente resolver isso aí que está trazendo essa consequência em nós.
Foi isso que o Pedro ficou igual eu estou aqui agora, falando: lancem sobre ele a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Ele tão somente estava dizendo: conta para ele. Aquele cântico do tempo do Juninho, lá do pai de Juninho: conta para Jesus onde é a sua dor, ele é o remédio, confia no Senhor. Não te desanimes com a tua cruz, o que tu precisa. Canta para a pessoa que está perto de você, diga para ele: conta para Jesus onde é a sua dor. É igual: ele é o remédio, confia no Senhor. Não te desanimes com a tua cruz, o que tu precisa. Fala para ele: fé mais fé, amor mais amor. Quem não tem, peça ao Salvador, pois sem fé e sem amor, aponta o dedo e diz: não pode agradar ao Senhor. Mais uma vez, uma última chance. Conta para Jesus. Ele é o... Não te desanimes com a sua cruz, o que tu precisa. Eu sei que como cantor eu não mereço um aplauso, mas o Juninho como tocador merece. Vamos dar glória a Deus. Amém, amém, glória a Deus. Quando ele diz assim mais ou menos, ele diz: eu vou melhorar. Então, eles estavam falando sobre Jesus, e a tristeza, o abatimento envolveu o coração deles. Por quê? O argumento deles: nós esperávamos que fosse ele quem remisse a Israel. Nós esperávamos que ainda fosse ele que nos tirasse do domínio de Roma. Eles estavam tão doidos, Natan, que quando Jesus Cristo falou para ele da descida do Espírito Santo, eles perguntam: restaurarás tu nesse tempo o reino a Israel? Está no capítulo 1 de Atos. Eles eram diferentes da gente, esses discípulos. A gente ouve a palavra de Deus hoje, espiritualiza e centra a vontade de Deus e pratica, e é uma bênção na nossa vida, mas eles tinham dificuldade de entender isso, meus irmãos. Não é como você que entende tudo e pratica tudo e está aí, ó, mostrando o dente, até o siso de alegria. Não, eles não tinham entendimento. Quando a Bíblia diz em Hebreus que provendo Deus alguma coisa melhor ao nosso respeito, está dizendo a palavra, o conhecimento da palavra, que muito das indagações deles nós temos a resposta aqui, ó. Agora, se isso é uma realidade, nós temos a resposta aqui. Por que que o Senhor anda com você e você não o reconhece? Por que que o Espírito de Deus se move na sua vida e você não sente? Por que que o Senhor bate a porta do seu coração e você não abre? Por que que você sente vontade de ler a Bíblia e não pratica a leitura? Por que que você gasta tempo com a coisa que não devia gastar e depois só resta remorso e arrependimento? Eu poderia ter lido a Bíblia, mas falta autoridade em você. Por que que essa semana não pode ser diferente na sua vida? Por que que você não pode vencer os seus traumas? As circunstâncias, situações que te fizeram parar, e você se levanta hoje espiritualmente e diz: ouvi Deus falar comigo, eu vou reagir, eu vou me levantar, eu vou me erguer. É hoje eu começo. Se levante do chão, erga sua cabeça, canta para o seu irmão: siga para o alvo que produz salvação. Diga para ele: se levante do chão, vai, erga. Ponta o dedo e diz: derrota não é coisa de... Quando eu estou dizendo derrota, eu estou falando de abatimento espiritual, de coisas que fazem a gente se afastar de Jesus e pôr o pé atrás. Você vai se levantar hoje. Você começa hoje a se levantar. Está pensando positivo comigo, pastor? Não, eu estou simplesmente fazendo com que esta palavra, que é poderosa, haja na minha vida e na sua vida, em nome de Jesus. Você pode dar glória a Deus por isso? Por que vocês estão tristes, respondendo um ao outro
Respondendo um deles, cujo nome era Cleopas, disse: você é só peregrino em Jerusalém, não sabe o que está acontecendo aqui não? Porque quem está triste fala assim, né? Você não está sabendo o que está acontecendo não? Você nunca se viu no espelho falando assim não? Dia que você se levantar meio abatido, ou foi deitar meio abatido, olha para a sua cara. E ele lhes perguntou: você acha que Jesus sabia disso aqui ou não? Então por que ele pergunta? A resposta é mais simples: porque ele quer que você fale. Jesus sabe de tudo a seu respeito, mas ele quer que você fale. A gente procura um ombro amigo, né? Vou comprar um boneco, vou inflar e vou encostar o meu ombro minha cabeça no ombro do boneco. Eu falo: meu boneco, eu tenho que te contar uma história. No final o próprio boneco vai fazer isso. Mas nossa, ele tinha tudo guardado para mim. Até o boneco vai lá no negocinho. Não me infle mais. Jesus não. Jesus ouve com atenção, porque ele tem interesse em nós. Por quê? Porque além de ser o nosso Criador, ele é o nosso Redentor. Ele é o Senhor da nossa vida. Ele é o nosso dono. O problema é que você não entendeu isso ainda, e está querendo dar uma de dono do seu próprio nariz. Você não é. Dono do seu nariz, da sua nuca, da sua orelha é Jesus. Alguém disse amém? E aí eles começam a dizer no versículo 19: a nossa conversa é acerca de Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e em palavras, e diante de Deus e de todo o povo. E aí eles dizem: os nossos príncipes, principais dos sacerdotes, entregaram para ser crucificado, e a gente esperava que fosse ele que remisse Israel. Mas hoje é o terceiro dia. Que dia era? Domingo pela manhã, terceiro dia. E eles estão contando a história da sexta-feira. Já era domingo de manhã, e eles estão contando a história da sexta-feira. Você precisa parar de contar e viver a história da sexta-feira, porque o domingo de manhã já passou e foi hoje. Nós já estamos domingo à noite. Que bom pregar no domingo, esse texto. Pois é, aí você fica lembrando da sexta ainda. Como é que é isso? Você está aqui hoje e fica lembrando de coisa de 1 ano atrás, 5 anos atrás, 10 anos atrás. E se você tiver o potencial, o calibre do pastor Gino, você vai lembrar de coisa de 90 anos atrás. Vai se lembrar da vovó que nem dentadura tinha. Me lembro da vovó, me lembro. Fica lembrando de coisa que já era para ter sido. Não é questão de ser sepultado da sua mente, era questão de ter sido vencido. Fica lembrando de coisa de antes da curva. Você já fez a curva, agora é uma reta. Eu não vou acelerar não, porque pode ter uma curva. Mas está rindo que é uma reta. E aí trava o carro, e quem quiser que se dane atrás, que você não acelera. Em nome de Jesus Cristo, o Senhor já passou com você a curva. Agora tem uma reta, e há uma propensão de você decolar no Senhor. E fica lembrando de sexta. Você já está no domingo de manhã, o dia da ressurreição, e está pensando em morte. A pessoa morreu 10 anos atrás. Você não sabe como é. Eu não estou debochando da sua lembrança não. Você não sabe como ela foi importante na minha vida. Ela foi tão importante, e eu não estou apontando pessoas, que se você for lá onde foi sepultado, não tem mais nada lá. Só que dentro da tua cabeça ainda tem. Tem que se libertar disso, tem que vencer isso. Agora é vício dos repórteres, né? Você tem um futuro pela frente. Eu nunca vi futuro por trás, futuro pela frente. Você tem um futuro pela frente. Fica amarrando sua carrocinha com a corda de linguiça, amarrando o cachorro com a corda de linguiça. Ele próprio vai comer a linguiça e não vai ficar nada amarrando ele, vai se soltar.
Para de atar a sua vida com essas coisas. Para de amarrar a sua vida com essas coisas. Jesus já despontou na sua vida. Jesus é Senhor da sua vida. E a questão aqui não é o teu futuro pela frente, aqui é ter um futuro para cima. Eu não tinha pensado nisso, isso é revelação. Então, a questão aqui não é ter um futuro pela frente, é ter um futuro para cima. Por quê? Porque Jesus trabalha para nos erguer, para nos levantar, para nos levantar. Faça a coreografia comigo, fala para alguém, coreografando, diga: Jesus trabalha para te levantar. Olha para essa pessoa que está seca perto de você e diz: Jesus trabalha para te levantar. Vou ver se o Ralhão tem uma vaga para mim. Eles reconhecem, foi um profeta poderoso em obras. Olha a expressão foi. Foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e todo o povo. Mas eles dizem: foi. Jesus não foi. Hebreus, estamos lendo 13:8. Natan, o mesmo ontem, hoje, não é amanhã que o texto diz, eternamente. Profetiza para alguém: ontem, hoje e eterna. Profetiza ontem, hoje e eternamente. Podemos aplaudir Jesus? Podemos. A gente esperou que ele remisse a Israel, Felipe. Mas hoje, depois de tudo isso, já é o terceiro dia, e desde que essas coisas aconteceram, já é domingo, mas para a gente não importa. Presbítero Sérgio, eu sei a resposta, eu só quero saber se você sabe. Com quantos dias Jesus ressuscitou Lázaro, que estava morto? Cola aqui, 4. Eles sabiam disso. Mesmo que Jesus não houvera ressuscitado no domingo de manhã, eles sabiam. Pô, se ele ressuscitou Lázaro no quarto, ele ressuscitou, por que ele não poderia voltar à vida no quarto? É verdade que também algumas mulheres, tem homem que não dá ouvido à mulher, não é, presbítero Marcos? Não sei por que ela inclinou a cabeça no seu ombro e falou alguma coisa para você. Pastor Fábio, você pode ir lá com o microfone colher essa informação? É verdade que algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, nos colocaram em suspense, que elas foram de madrugada, e a Bíblia diz que essas mulheres foram ao sepulcro bem de madrugada, que de madrugada, 5 horas da manhã, o sol nascia, a alva 6 horas, não, mas elas foram bem de madrugada, elas estavam levando especiarias para ungir o corpo de Jesus. E os dois anjos falam para elas: vocês estão buscando o vivente dentre os mortos? Eu vou parafrasear: vocês estão buscando vida no cemitério? Vocês estão buscando vida onde diz que o Senhor daquele lugar veio só matar, roubar e destruir? Estou aproveitando para fazer o comercial da igreja. É lá, é aqui que vocês estão buscando o vivente? Mas a gente não sabia que ele estava vivo. Não, mas ele está vivo. Volta lá e diz para os seus irmãos. Elas foram, obedeceram as mulheres, obedeceram os anjos, mas os homens não acreditaram. E o Pedro sai correndo: vou lá ver se é assim mesmo que elas estão falando. Tem marido que gosta de ir lá ver para ver se é assim mesmo. E chegou lá, viu que era assim mesmo, Vinícius. Nada direcionado a você. Só que ele também ficou em suspense.
O Pedrão ficou assim: ué, o que aconteceu? Não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto em uma visão de anjo, que dizem que ele vive, e alguns dos que estavam conosco foram no sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém também não o viram. E aí Jesus fala assim: seus cabeça de bagre, honestos, sem entendimento, fracos, tardios, lentos de coração para crer, para acreditar tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse? Ele não disse para vocês essas coisas e entrasse na sua glória? Jesus já havia contado para eles, e agora ele reconta a história. E aí esse versículo 27 é no mínimo extraordinário, e é bom fazer ETAD para saber, porque eu tenho um livro da ETAD que diz quem é Jesus em cada livro da Bíblia. E começando por Moisés e por todos os profetas, Jesus lhes explicava o que dele mesmo se achava em todas as escrituras. Uma coisa é ler no livro da ETAD, repito, Misael, mas uma coisa é ouvir dele, quem é ele, a manifestação dele em cada livro da Bíblia, em cada parte da história do seu povo. E ele conta para eles. Eles deveriam no mínimo pensar: como é que ele sabe tanto? E chegaram à aldeia para onde iam, em Emaús, e ele fez como quem ia para mais distante. Não queria falar sobre isso não, mas Jesus estava testando eles. Na verdade, Jesus queria entrar com eles, mas Jesus queria que ele fosse convidado a entrar. Jesus estava ali para fazer o que precisava ser feito, mas ele queria ser convidado para fazer. É diferente, muito diferente, quando ele faz uma coisa sobrenatural e você nem sabe do problema. É muito diferente quando você diz: Jesus, entra aqui, me ajuda nisso. Ele queria o convite, então ele fez como quem ia mais para longe, para que também eles percebessem o valor daquilo que estava acontecendo. Por quê? Porque já nesse momento, segundo o texto, ardia no coração deles, quando pelo caminho contava a história da Bíblia, discorria sobre ele na Bíblia. Eles dizem: o nosso coração não ardia. Você que vem a esta casa um monte de tempo, você está aqui agora, pelo amor de Deus, você não sente alguma coisa diferente tocando você, e você: eu tenho que chegar em casa e tomar um Rivotril, eu tenho que chegar em casa e tomar um calmante, a minha pressão tem que tomar um chá. Você precisa tomar um chá de Jesus, você precisa se encher dele, você precisa entregar a sua vida para ele. O seu coração arde, você quer o quê? Não, que ele dentro já desceu tanto para você, que está dentro de você aí, ó, a porta do seu coração, juntinho. É só você admitir isso. Eu quero sentir de novo para saber se é igual. Poupe a paciência de Jesus. E eles o constrangeram, insistiram para que entrasse. O argumento deles: entra aqui, fica com a gente, porque já é tarde, já escureceu, você vai para onde agora? Entra aqui, fica aqui com a gente. E agora eu tenho que terminar. E aconteceu que, estando com eles à mesa, estando com eles aonde? E o texto diz: estando com eles, Jesus estando com eles. Os dois eram mais de um, então são eles. Jesus era um, eles dois, eles. Estando com eles, Jesus estando com eles à mesa. Jesus estando com eles à mesa, pegou o pão. Jesus não espera os donos da casa pegar o pão, ele quem pega. Jesus abençoa o pão, Jesus parte o pão. Eu estou lendo aqui o versículo 30, e Jesus dá o pão para os donos da casa.
Ele entra na casa dos camaradas, se assenta à mesa, pega o pão deles, abençoa o pão deles, parte o pão deles e dá para eles comerem. Eles chamaram Jesus para entrar e comer do pão deles, mas eles não perceberam que Jesus já estava alimentando eles já há muito tempo. E abriram-se os olhos e o conheceram, porém ele desapareceu. E disse um para o outro. Eles já começaram a viagem falando uma coisa para o outro. Só que no início do trajeto de Jerusalém para Emaús, eles estavam contando coisas um para o outro que entristeciam eles, e eles estavam cada vez mais cabisbaixos. Só que agora eles continuam conversando um com o outro, porém agora a conversa é diferente. Poxa, nosso coração estava ardendo, ele estava falando, nosso coração estava ardendo. E quando ele nos abria a escritura, e eles se levantam e voltam para Jerusalém na mesma hora, 11 quilômetros daqui ao pedágio do Véu das Noivas, de noite, em caminho acidentado, sem lanterna, sem nada disso. Se levasse um farol feito de bambu ou qualquer outra coisa, ainda piorava mais ainda, o cheiro ia ser ruim de noite. Eles não costumavam fazer aquele trajeto à noite, e eles fazem de noite. E a Bíblia diz que, deixa eu só falar antes do de noite, eles fazem aquele trajeto à noite, porque de dia, quando eles estavam indo de Jerusalém para Emaús, o coração deles estava em trevas, apagados. Só que agora eles estão andando de noite, mas o coração deles estão acesos, afogueados, iluminados pelo contato com o Senhor Jesus. É isso que já está acontecendo com você. Há uma chama divina clareando dentro de você. E muito embora, não obstante ao fato de você não conhecer o que está acontecendo com você, a luz de Deus já está mostrando. E aí eles chegam lá, dizem que Jesus já apareceu a Simão, e eles contam como aconteceu no caminho, como deles foi conhecido no partir do pão. Nada disso que eu falei eu escrevi, mas eu escrevi agora o que eu vou falar. Eu fiquei pensando, no partir do pão, o que lhes era familiar no partir do pão? Se Jesus entra na casa deles, pega o pão deles, dá graça, parte e dá para eles comer, como se ele fosse o dono. Foi exatamente isso que Jesus Cristo fez. Agiu dentro da casa deles como fosse o dono. E é isso que Jesus quer fazer dentro da nossa casa. Agir como fosse o dono, porque Ele é, na verdade, o dono. Você é um Zé Bubu. Você pensa que você é o dono da sua vida, o dono da sua casa, e você não é. Quem é o dono de tudo é Jesus. Agora, como que ele conheceu no partir do pão? Se ele entra na casa deles, pega o pão, mas a Bíblia diz que ele se assenta na mesa, pega o pão, dá graça, parte e dá para eles comer. E eu fui lembrar aqui em Mateus 14, Mateus 15, é a primeira multiplicação dos pães e a segunda. E na primeira, a Bíblia diz que nessa primeira multiplicação dos pães, o lugar é deserto. O lugar que eles estão é um deserto. Aliás, o lugar é deserto, é distante. Distante dos recursos. Eles não estão no deserto, o lugar é deserto, é distante dos recursos. Tanto que prova que o lugar não é um deserto, e sim um lugar deserto, distante, que Jesus pede para eles se assentarem na relva, na erva. Deserto não tem erva verde para sentar. Então o lugar era tão somente distante dos recursos. Estando distante do recurso, diz Mateus 14, 19. Não precisa abrir, eu escrevi para você. Passo a passo,
mandou a multidão se assentar. Ato. Pegou os pães e peixes. Mais um. Ergueu os olhos aos céus. Abençoou, orou. E abençoando, partiu e deu para eles. Primeira multiplicação dos pães. Segunda, Mateus 15. O lugar agora é um deserto. Não é uma terra distante, agora é um deserto mesmo. E o texto diz que Jesus mandou eles se assentarem no chão e não na relva. Então o lugar é deserto mesmo. Então, além de distante, não tem recurso para comprar, não tem padaria no deserto. Só tem para Elias. Para Elias tem. Jesus tem pão e água no deserto. Se você serve a Ele, Ele tem para você. Poxa, receba essa palavra. Mateus 15, 32 diz que Jesus disse para os discípulos: eu tenho compaixão deles. Jesus diz: estão 3 dias comigo e estão em jejum. Acabou a comida deles, estão sem comer há muito tempo. Não tenho o que comer e eu não quero despedi-los em jejum. Eu não quero despedi-los vazios. É o que vai acontecer com você hoje, está acontecendo. Você não sai daqui vazio, você vai sair daqui com conhecimento, entendendo que Deus está te olhando de segunda a segunda, de domingo a domingo. Ele conhece tudo ao seu respeito, está perto de você, quer te abençoar. Eu não quero que eles desfaleçam no caminho, disse Jesus, em Mateus 15. Versículo 34 de Mateus 15 diz que ele perguntou: o que vocês têm aí, Filipe? 7 pães e alguns peixinhos. Mandou a multidão se assentar no chão. Deu graças no deserto por 7 pães, que alimentou uma multidão de mais de 4.000. Mandou assentar no chão. Na relva ou no chão, Jesus está falando: se assenta aí no que você pode. E se assentar aqui é: descansa teu coração, calma, estou aqui. O que você tem é suficiente para você, mas quem vai dar graça sou eu. Não é você não, eu sou o dono da sua casa, eu sou o dono da sua vida. Quem vai agradecer sou eu. Mandou a multidão assentar no chão, deu graças, partiu e deu para eles. E a história que eu estou lendo com você de Lucas 24 diz que, estando com eles à mesa, pegou o pão, abençoou, partiu e deu para eles. Por que que Jesus foi conhecido deles no partir do pão? Porque aquilo que ele fez já lhes era familiar. Irmão, irmã, não se omita a essa manifestação de Jesus. Você que nunca ouviu falar de Jesus, você já ouviu. Mas você chegou aqui agora, nunca fez uma entrega da sua vida para Jesus. Talvez exista um monte de coisa que você não conheça acerca dele, mas vai começar a conhecer. E essas coisas que a gente conhece de Jesus marcam a nossa vida. É impossível que uma pessoa que esteja como Bartimeu à beira do caminho, parado em meio ao caminho, quando ouve algo assim dessa natureza, a história bíblica, não volte o seu coração para Jesus. Eu conheço isso aí, é assim que ele age mesmo. Existem pessoas que sabem dizer para os outros, mas não sabem viver para si. E quando ele age dessa maneira, se tornou conhecido diante deles. Poxa vida, é ele. Imagine Misael e Daniel, que termina com ela: eu acho que é ele. Eu também acho que é ele. É ele! E quando olham para ele, sumiu. Graças a Deus o texto fala de uma oportunidade aproveitada,
porque aquilo que Jesus queria fazer na vida deles era exatamente aquilo. E existem coisas que Deus faz na sua vida, da forma como Ele faz, por conta da sua necessidade, e há outras coisas que Deus faz a mesma coisa, mas de maneira diferenciada na vida de outra, porque é a situação que ele se encontra. Muito bem, eu só contei a história para vocês. Tem lugar na sua mesa para Jesus? E a mesa não é a mesa da sua casa. Quem se lembra o que falei aqui no início do culto? A maioria não se lembra, porque vocês estão com o hábito de chegar atrasado demais no culto. Mas quem estava aqui no início, eu falei que a mesa que Jesus estava preparando não era fora de nós. Lembra que eu falei? Que era dentro de nós. Dentro de nós. Então existem coisas lindas e divinas e poderosas que Deus está preparando dentro de você. Ele já está assentado dentro da sua vida, preparando a mesa para você. Agora é só você olhar para dentro de você e ver que Jesus já está reinando e você não deu conta disso. Jesus já está reinando na sua vida, e o que precisa agora é você admitir isso e se relacionar com Ele de uma forma gloriosa, porque Ele já se assentou na sua mesa, dentro do seu ser, já pegou o alimento, já partiu, já está te dando e você já está comendo. Já está se alimentando e vai sair daqui rechonchudo, nutrido, alegre, feliz e abençoado para vencer mais uma semana da sua vida de uma forma diferenciada. Agora, se Ele vai se manifestar a você de uma forma singular, é uma questão sua com Ele. Fique de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Glórias ao Senhor. Bendito seja Deus. O que nós vamos fazer desta ministração? O que nós vamos fazer disso hoje aqui? O que nós vamos fazer a não ser nos entregar mais a Ele e nos envolver mais com Ele?